para nos falar do Orçamento do Estado para o ano de 2013, estamos hoje à conversa com Eugénio Borges. Dr. Eugénio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Este Orçamento de Estado, ou pelo menos a apresentação do Orçamento de Estado para o ano de 2013, revelou-nos que vai ser um ano penoso para todos os portugueses. É um ano em que o aumento fiscal será muito grande, o maior dos últimos tempos, ou pelo menos desde o 25 de Abril, e acha que este é o Orçamento de Estado possível para os tempos que atravessamos e para a situação do país? É um orçamento que, de facto, conforme o Sr. Ministro das Finanças anunciou, contém uma enorme ou uma brutal carga de impostos e, naturalmente, que essa brutal carga de impostos vai agravar e aprofundar o clima recessivo que já se sente na nossa economia, vai também aumentar o desemprego e, naturalmente, que vai gerar muita instabilidade social e vai provocar também danos políticos, ou seja, instabilidade política. Portanto, esta mistura contém todos os ingredientes para que esta estratégia não resulte. Por outro lado, o aumento da recessão vai levar a que um dos principais problemas que neste momento temos que enfrentar, que é a questão da dívida pública, vai levar a que essa dívida pública continue a caminhar para situações insustentáveis. Como sabe, a dívida pública neste momento situa-se nos 195 mil milhões de euros, isso será aproximadamente 118% do PIB, e com o PIB, Produto Interno Bruto, a baixar, o rácio que mede a dívida pública tem tendência a aumentar. E isso é preocupante, porque desde que este governo tomou posse, portanto em junho de 2011, a dívida pública cresceu de cerca de 172 mil milhões de euros para os atuais 192 mil milhões de euros. Ou seja, nós estamos constantemente a aumentar a dívida pública e não estamos a resolver o principal problema, ou um dos principais problemas relativamente a esta conjuntura em que nos encontramos. Por outro lado, há a questão das metas do déficit, que, como sabe, foram renegociadas com a Troika, porque em 2012, francamente, esta estratégia não correu conforme estava inicialmente delineada, e isso, conforme o Conselho de Finanças Públicas fez ver, poderá não vir a acontecer, ou seja, os 4,5% de déficit para 2013 poderão ser irreais. Até o próprio Ministro das Finanças esta semana não garantiu que isso fosse possível atingir. Ou seja, Portugal tem um problema estrutural para resolver. E esse problema estrutural depende de muitas variáveis, internas e externas. E Portugal precisa de tempo, mas parece que não tem tempo para pensar. Portanto, é necessário que se adopte uma estratégia de equilíbrio em que se caminhe para um consenso e que nos permita renegociar estas metas com a Troika e que nos permita ganhar algum tempo e parar para pensar que se de facto esta estratégia é sustentável a prazo. Acha que o Governo quer atingir estas metas em tempo recorde, um tempo que será impossível e muito penoso para todos os portugueses? Eu penso que a principal estratégia do Governo passa pelo regresso aos mercados. Mas isso é um caminho muito difícil, porque nós até podemos regressar aos mercados e depois, regressar aos mercados significa que a Troika se vai embora e que nós passamos a ser financiados pela via normal. Mas acontece que, se nós regressarmos aos mercados e não tivermos feito o trabalho de casa e corrigir todas as ineficiências e deficiências que ao longo de anos temos cometido, se não fizermos as reformas estruturais e não apenas conjunturais que se impõem, nós vamos regressar aos mercados e depois vamos cair no mesmo erro. Porque eu lembro-lhe que o anterior governo, em 2007 e 2008, pôs o déficit público no limiar dos 3%, conforme o Pacto de Estabilidade e Crescimento assim obriga. E depois, em 2009, quando rebenta a crise internacional em 2008, o déficit atingiu cerca de 9% do PIB. E toda a estratégia, ou seja, isto oscila, faz-me lembrar uma casa menos sólida que quando vem um tremor de terra cai
mais facilmente do que uma casa bem construída e com um sistema antissísmico, não é? Portanto, Portugal tem um grande problema estrutural para resolver na sua administração pública, no seu modelo económico e social, e só depois dessas reformas que carecem de um amplo consenso e de um envolvimento da sociedade, porque repare, muitas vezes o Governo está-nos a impor estas medidas como se fosse um castigo, e os portugueses não se sentem mobilizados para vencerem esta crise, porque esta crise só é possível vencê-la com o contributo de todos e com o espírito de união. Porque os portugueses estão dispostos a fazer os sacrifícios, mas têm que ver que esses sacrifícios são em prol de melhorias futuras na sua vida. Acha que, nesse sentido, o Governo podia cortar mais na despesa pública e não aumentar a carga fiscal? Ou seja, o exemplo devia vir do Governo e não sobrecarregar os portugueses? Com impostos. Olha, eu penso que, de facto, hoje de manhã estava a ler o Público e li lá uma notícia muito interessante que os deputados da maioria estavam a pensar em rever, portanto, a frota automóvel de todo o Estado e ver se, não sei se deu conta dessa notícia. E eu questionei-me como é que é possível, depois de ter imposto tantos cortes sociais aos portugueses, só agora é que o Estado começa a pensar em reestruturar este tipo as tais gorduras do Estado, que são os consumos intermédios. Olha, de facto há muito por onde cortar e há muitas medidas que se podem fazer no imediato. Embora eu entenda que as reformas estruturais têm que ser pensadas, não se podem fazer como o Primeiro-Ministro quer fazer entre a 6ª avaliação do programa da Troika e a 7ª avaliação que vai decorrer em fevereiro. Portanto, não se pode fazer isto em 2 meses, nem em 3 meses, nem sem ter em conta as palavras do Sr. Presidente da República, que disse que é preciso envolver os portugueses, é preciso envolver as universidades, é preciso envolver a sociedade civil, no sentido de se encontrar que modelo de Estado queremos. Agora, se for para cortar, adquirindo menos produtos consumíveis ou cortando nos consumos intermédios do Estado, isso são questões de eficiência pública que, de facto, qualquer governante ou qualquer gestor deve implementar, quer no setor público, quer no setor privado. O que eu acho é que as reformas estruturais carecem de ser feitas e não podem ser adiadas. São inevitáveis. E essas reformas estruturais passam por uma profunda alteração ao sistema político, central, regional e local, nomeadamente a alteração das leis eleitorais, e depois passa por refletir de facto que modelo de Estado vamos ter, quais são efetivamente as funções que o Estado deve desempenhar dentro das nucleares e das não nucleares, e depois, obviamente, adotar e reestruturar a estrutura do Estado de acordo com essas funções. E eu estou convencido que daí resultará mais eficiência, melhor prestação do serviço público e ganhos de eficiência em termos de poupança de gastos correntes, sem dúvida alguma. A Presidente do FMI, Christine Lagarde, disse que os países em crise e os países como Portugal, Grécia e a Irlanda, por exemplo, que a austeridade não funcionava nesses países e estamos a ver que é isso que está a acontecer em Portugal. Portugal desculpa-se e o Governo desculpa-se com as medidas impostas pela Troika e com o memorando de entendimento assinado. Acha o que é que acha que se está a passar, afinal? Olha, de facto, o FMI ultimamente tem revelado tem dado alguns sinais no sentido de se aliviar a austeridade. Eu penso que o Governo e o Presidente da República e a nossa diplomacia devia encetar um conjunto de negociações com a Troika no sentido do seguinte: nós sabemos que temos pouco tempo, mas uma vez que querem que nós refundemos, para utilizar a expressão do Dr. Passos Coelho, do Primeiro-Ministro, o Estado Social ou o memorando da Troika, nós temos pouco tempo, mas precisamos do tempo suficiente para criar, de facto, em Portugal, uma reflexão à volta do modelo de Estado. E, nesse sentido, nós queremos e precisamos de renegociar o memorando. E o memorando passa por uma renegociação de tempo e de baixar o juro que estamos a pagar. Porque, como sabe, Portugal este ano vai pagar 7 mil milhões de euros de juros, é mais do que os gastos com todo o setor da educação,
E isto é uma barbaridade, quer dizer, impuseram-nos um programa que de facto, no fundo, é quase como matar o doente com a cura, não é? E, portanto, eu acho que, quanto antes, para que o Governo não fique isolado. Antes de ser apresentado até este Orçamento de Estado e durante a apresentação do Orçamento de Estado, não a apresentação em si, mas durante aquilo que se foi sabendo do que seria o Orçamento de Estado para o próximo ano, gerou-se aqui uma confusão política, um conflito político entre a coligação da maioria. Isto pode gerar uma crise política a vários níveis, não só na coligação, mas também na oposição. Olha, uma crise política neste momento seria o pior que nos podia acontecer. E eu vou-lhe dar um dado curioso, porque os portugueses muitas vezes não têm noção do que foram aqueles 3 meses para a economia portuguesa e para o Estado português. Entre o momento em que foi pedido o resgate, em 2011, e junho, quando o Dr. Passos Coelho tomou posse, a dívida pública portuguesa cresceu 19 mil milhões de euros. Não sei se se lembra quando as agências de rating não nos largavam, com todos os dias a massacrarem-nos sobre a nossa capacidade de pagarmos a nossa dívida pública e sobre a nossa capacidade de honrarmos esses compromissos internacionais. E esse momento foi fatídico para Portugal, porque tudo isto começou mal. E numa sociedade responsável, onde os jogos políticos ficam para 3º e 4º plano, nas eleições de 2009, e tendo em conta que estávamos no epicentro da crise política, o que deveria ter acontecido, e infelizmente não aconteceu, foi o seguinte. Em outubro de 2009, quando o engenheiro Sócrates ganhou as eleições, sem maioria absoluta, o que deveria ter acontecido era uma coligação alargada. Porque nós estávamos, de facto, no epicentro de uma crise financeira internacional que nos provocou danos muito perversos na nossa economia. E isto, juntamente com todas as desestruturações que nós temos na nossa própria economia e no nosso próprio modelo de Estado, foi fatal. E, de facto, 2 anos depois, veio uma crise política quando o Dr. Pedro Passos Coelho não assinou o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o chamado PEC 4, e a partir daí, se tiver o cuidado de ir ver, a dívida pública que se situava nos 152 mil milhões de euros, quando foi pedido o resgate, isto em fevereiro de 2011, a dívida pública cresceu exponencialmente de uma forma insustentável, fruto dessa pressão das agências de rating e dos mercados. Portanto, uma crise política não é desejável neste momento, porque seria ruinoso. Era aquilo que mais nos faltava, era isso? Exatamente, nem neste, nem no próximo ano. Eu acho que os tempos não estão para jogos florais e políticos. Os tempos, sabe que, infelizmente, em Portugal deu-se uma infeliz coincidência. Juntou-se a pior crise financeira e económica, ou das piores de que há memória, com um período em que temos os políticos menos impreparados de sempre. Essa é a minha opinião. É a minha opinião e é a opinião de muita gente, porque desde logo não há confiança nos políticos. Não há confiança na política, e a política serve para servir as pessoas, serve para resolver os problemas das pessoas. E quando os políticos não geram confiança, quando a governação não gera confiança, o sistema bloqueia. E um sistema bloqueado não dá resposta aos seus inputs, não é? Portanto, uma crise política não é desejável. De facto, há muitas fissuras na coligação. Porque o Dr. Paulo Portas, na oposição, não terá certamente a memória curta e também o Dr. Passos Coelho fizeram uma série de promessas que agora não estão a cumprir, não é? E que de facto não deveriam ter feito essas promessas porque eles conheciam a situação, poderiam desconhecer a dívida oculta da Madeira, dos 6 mil milhões de euros, e poderiam desconhecer também os efeitos colaterais da má decisão de nacionalização do BPN, mas de facto já sabiam que a nossa dívida pública e que o nosso déficit e que o Estado mal estruturado que temos não ia permitir de facto grandes promessas, e íamos ter que certamente passar por momentos muito difíceis como estamos a passar, e de facto a austeridade pode não ser
o caminho mais indicado. E é preciso dosear os níveis de austeridade com políticas que promovam algum crescimento económico e algum respirar da economia. Mas a austeridade é necessária. A austeridade é necessária, que ninguém pense que podemos abandonar determinadas medidas de austeridade. Agora, voltando à questão da crise política, o que eu penso é que o Presidente da República, com a sua capacidade e a sua função conciliadora e consensual e de procurar consensos, deve chamar à razão os partidos políticos, nomeadamente os partidos do arco da governação, no sentido de lhes fazer ver que mais importante do que tirar dividendos políticos e partidários da situação é importante, de facto, adotar um caminho que nos permita vencer esta situação. Porque eleições antecipadas ou crises políticas em cima desta crise orçamental e desta crise económica e financeira é fatal. Infelizmente, eu não sei se estão criadas as condições, porque eu vejo a sociedade muito crispada, desde logo a sociedade política. E essa crispação que anda à volta dos políticos e da sociedade política não é benéfica ao ambiente que estamos a viver. Portanto, nós portugueses o que pedimos é um pouco também de mais de serenidade e não de tanta frivolidade. E temos que ter esperança que, de facto, os políticos vão ter essa serenidade e procurar os tais consensos. E, conforme lhe continuo a dizer, uma base alargada para a reforma do Estado, que envolvesse os partidos do eixo da governação, era muito importante, porque permitiria criar as bases de consenso para que a legislatura pudesse continuar até ao fim, permitiria também ganhar algum espaço de manobra com mais algum tempo para pagar o resgate e também negociar com a Troika, de facto, comprometendo-nos a fazer essa reforma do Estado, que depois, mediante um estudo que terá que ser feito, provará que vão resultar aí de ganhos de produtividade e de eficiência na gestão pública, e que, fruto disso, teremos daqui a 2, 3, 4 anos uma situação muito diferente e mais estável, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social e político, do que agora. Infelizmente, noto que poderá não ser esse o caminho, pelo que temos visto nesta última semana, então, de o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, infelizmente, parece que não se querem entender à volta disto da reforma do Estado, que temos que lamentar, sem dúvida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos a ficar sem tempo, teremos de terminar, haverão outras oportunidades para voltarmos a conversar. Muito obrigado, eu que agradeço. E é assim que terminamos hoje, que estivemos à conversa com Eugénio Borges. Engimag em Valpaços, o seu parceiro de excelência. Miel Automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade é no Intermarché. Farmácia Almeida Souza, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.